É preciso falar sobre pandemia do novo coronavírus? Gestos de leitura, sugestões de sentido e contradições. Esse é o título da nossa apresentação. Meu nome é Verli Petri, eu sou professora da Universidade Federal de Santa Maria e, juntamente com o colega Rodrigo Fonseca, sou coordenadora deste simpósio. O trabalho que ora apresentamos faz parte de um projeto maior, intitulado A História das Palavras e a Dicionarização, os ditos e não ditos em tempos de pandemia no Brasil do século XXI. Esse projeto foi aprovado pelo CNPq no edital para bolsista de produtividade em pesquisa e teve início, então, em 2021. Essa questão que eu coloco, como uma pergunta no título e que eu vou tentar desenvolver hoje, ela funciona como um braço desse projeto maior e está em pleno desenvolvimento. Eu peço licença, então, e passo à leitura do texto que eu preparei. A pandemia do novo coronavírus tomou todo o ano de 2020 e está tomando também o ano de 2021. Muito se fala sobre ela e muito conhecimento qualificado tem sido produzido sobre ela. Nesta apresentação, propomos refletir sobre estes dois movimentos. O primeiro, o muito se fala, e o segundo, muito conhecimento qualificado tem sido produzido. No primeiro movimento, esse muito se fala, estamos levando em conta as falas individuais. Em casa e na rua, nas redes sociais, nas entrevistas para os meios de comunicação, nos pronunciamentos dos políticos, dos governantes, das autoridades em saúde, etc. e tal. Parece que todo mundo, de alguma forma, é especialista em pandemia e pode falar sobre ela. Com isso, nós consideramos que há um espaço para tantas vozes quanto nós sejamos capazes de ouvir. Sejam elas consoantes ou discordantes, sejam elas confiáveis ou falsas. Já no segundo movimento, aquele que diz do muito conhecimento qualificado que tem sido produzido, estamos levando em conta o que os cientistas das mais diferentes áreas estão publicando e o que os meios de comunicação de massa, sérios e responsáveis, estão veiculando a partir dos resultados de pesquisa apresentadas por cientistas. Nesse segundo movimento, está situada a produção do saber científico e a possibilidade de divulgação para toda a sociedade. É nesse espaço de entremeio que nos perguntamos: é preciso falar sobre a pandemia do novo coronavírus? Não se trata de uma questão retórica, posto que há muita informação circulando. Há também muita desinformação sendo compartilhada como se informação fosse. E nesse caminho, ocupar mais um lugar de fala para dizer dai sobre a pandemia é uma questão efetiva que se colocou em nosso grupo de estudos, o PALINDE, Palavra, Língua e Discurso, desde o início, então, de 2021. A partir de muitas leituras, discussões, reflexões, nossa resposta para essa pergunta foi sim. Então nos organizamos para ocupar um lugar de fala justamente no entremeio do que a ciência produz e do que as mídias digitais jornalísticas escritas difundem. Enquanto grupo, nossa proposta é a criação de um vocabulário digital e temático sobre a pandemia do novo coronavírus, de uma perspectiva discursiva, levando em conta nossas experiências em pesquisas sobre dicionários, vocabulários e glossários. O vocabulário já está disponível no site da UFSM, desde agosto, privilegiando uma linguagem coloquial,
viabilizando pesquisas de crianças e jovens em idade escolar, bem como de toda a comunidade interessada em saber mais sobre esse mal que nos assola cotidianamente. Nosso grande desafio tem sido produzir um artefato de leitura no formato de um vocabulário digital sobre a pandemia do novo coronavírus, posto que nós também somos bastante afetados por ela. E que seja efetivamente um trabalho colaborativo, uma autoria compartilhada, visando a ampla consulta pública, a instrumentalização de leitores brasileiros, promovendo, então, um espaço de divulgação linguística e científica, a ciência aberta para fora dos muros da universidade. O grupo de trabalho envolve 26 pesquisadores, integrantes de 10 instituições de ensino superior. E a construção dos verbetes pressupõe um conceito de autoria compartilhada, trabalhado pela Camila Biasus, que fez tese comigo e que publicou seu livro em 2019, e que trabalha com essa produção de verbetes no grupo, num trabalho colaborativo de fato. Somos inspirados também pela partilha do sensível, tal como nos propõe Jacques Rancière. Então, não é um trabalho subjetivo a elaboração dos verbetes do vocabulário. É um trabalho coletivo, é uma prática social, mas nós não nos despimos de quem nós somos e de como essa pandemia nos afeta. São as nossas leituras, as nossas práticas sociais, nossas vivências que estão também fazendo parte desses verbetes. Nesse grupo, então, estamos desenvolvendo os primeiros verbetes, já pensando no que denominamos efeito palavra puxa palavra, um conceito trabalhado pela Marisa Vieira da Silva já nos anos 90 e que foi retomado por mim a partir de 2018 e tem sido desenvolvido pelo meu grupo, no qual a gente faz a remissão das palavras no interior do vocabulário e para fora dele também. Tomamos por base o que entendemos por vocabulário, pensando já desde 2013 nesse tema, junto com a Vanise Medeiros, numa publicação da revista Letras, de Santa Maria, e também no que está posto no livro que publicamos em 2020 com o Grupo Palinde, mostrando vários desenvolvimentos sobre isso. Eu também trabalhei com o verbete vocabulário, tentando definir vocabulários, de uma perspectiva do século XIX, para o Almanac, o livro organizado pela Vanise e o Felipe, com um grupo grande do GAL, e que foi publicado recentemente. Então, a partir de tudo isso, nós propomos gestos de leitura, de uma perspectiva bem da Ine Orlandi, e trabalhamos com sugestões de sentidos, que é um conceito que vem de autores bastante usados na França para trabalhar com dicionários, que também tem essa perspectiva de não pensar em completude e totalidade, que são Dottoli e Boccuzzi. Não há pretensões, então, de completude e totalidade no que estamos fazendo. Trata-se de um trabalho colaborativo, sustentado teoricamente pelos pressupostos da AD Pechetiana, e que problematiza o desejo de controlar os sentidos, próprio ao sujeito afetado pelos esquecimentos número 1 e número 2, conforme Pechet trabalhou em Semântica e Discurso. A produção do vocabulário tem nos exposto ao funcionamento da polissemia, da opacidade e da contradição. Atualmente contamos com 40 verbetes publicados, o que encerra a primeira fase do vocabulário, na qual a metodologia foi experimental, e eu posso falar um pouco dela na hora do debate, já que temos pouco tempo para a apresentação. E o mês de outubro será um marco para o início da segunda fase, na qual faremos a avaliação do que já temos e as discussões de como será a próxima etapa. Certamente levaremos em conta o que recebemos do público consulente leitor que interagiu conosco, enviando sugestões de palavras, de sentidos,
críticas, comentários, etc. Muito obrigada.